Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Presença que nos guarda, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão. Que você o reconhece como o Senhor, soberano, Salvador da tua vida. Fale com Deus em todas as manhãs. Conecte-se com Deus durante todo o dia. Ore sem cessar. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 29 de janeiro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro verso, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançais as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Glórias ao Senhor por essa passagem. Nessa vida, irmão, nós deparamos com lutas, com adversidades. E no meio dessas lutas, das adversidades, no meio daquilo que também nós almejamos, muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer do nosso modo. Não quer dizer que não pedimos para Deus, nós até pedimos para Deus. Oramos a Deus para obter algo, para que um sonho seja realizado, um projeto. Mas no decorrer desse pedido, que ainda não foi realizado, nós enfrentamos provações, lutas, dificuldades em alcançar aquilo que nós almejamos. E assim, muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, apoiando na nossa capacidade, apoiando na nossa força, apoiando na nossa maestria que nós achamos que temos ou que dominamos aquele assunto, sabe? Achamos que somos conhecedores de causa. E assim, de um modo até querendo forçar que aquilo aconteça. E além de forçar, querendo que aquilo aconteça, que aconteça no nosso tempo. Nós saímos da direção de Deus. Porque não nos apoiamos na direção de Deus e não nos apoiamos no modo de Deus agir e fazer as coisas. O que foi contrário a Pedro aqui. Pedro havia pescado a noite toda e não havia apanhado nada, e experiência de causa ele tinha. Já era pescador por muitos anos, mas no entanto, ele pescou a noite toda e nada apanhou. Mas aí Jesus chega e diz: lança nas águas mais profundas. Lança. E aí Pedro ainda diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos.
e no mesmo lugar, porém, certamente em um nível de água mais raso. Mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. Pedro obedeceu à direção de Deus. Obedeceu à vontade de Deus, mesmo que a luta era grande, que a circunstância era contrária, mesmo que ele já havia feito exatamente o que Deus havia dito depois a fazer, mas antes apoiado na sua própria experiência, apoiado no seu achismo, na sua razão, na sua capacidade, apoiado na sua maestria em pescar. E nada ele obteve. Mas quando ele obedeceu à direção de Deus, o Senhor promoveu na vida dele. O Senhor providenciou na vida dele. É o que eu quero dizer a você. É no tempo de Deus. É sob o querer de Deus. É sob a direção de Deus que você alcança todas as coisas. É sob a direção de Deus. É o Senhor quem sabe a sua necessidade, o tempo certo de te entregar. E tudo isso é para a glória de Deus. Naquele momento, Pedro reconheceu que é Deus quem faz na vida dele. Que ele deve viver pela fé e não pela razão das coisas. Porque se Pedro fosse dirigido pela razão das coisas, pela sua vontade, pelo seu achismo, pela sua capacidade, pela sua força, ele não teria lançado as redes novamente. Estava extremamente cansado. Estava extremamente certo de que não pegaria peixe mais naquele lugar. Mas, no entanto, ele viveu o sobrenatural de Deus. Ele se apoiou na direção de Deus. E toda essa palavra é a fim de te dizer: se apoie na direção de Deus. Mesmo que as coisas ainda não aconteceram do seu modo, saiba que o seu modo não é o melhor para a sua vida. Mas o modo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Se apoie na direção de Deus. Se apoie na palavra de Deus. Porque a palavra vai te dirigir a alcançar o melhor de Deus na sua vida. Não queira dar ajudinha para Deus. Não queira fazer do seu modo. Não queira forçar que as coisas aconteçam. Mas no tempo de Deus, sob a direção de Deus, tudo vai acontecer. Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Jesus maravilhoso, obrigada por essa palavra que nos direciona a nos apoiar em Ti somente, a nos apoiar sob a Tua palavra, andar pelo único caminho que és o Senhor. É o Senhor que nos dá a direção certa, é o Senhor que nos dirige ao certo, à decisão, à escolha certa. É o Senhor que nos dirige ao verdadeiro triunfo e vitória, à glória que é eterna. Ah, Jesus, sê conosco. Manifeste o Teu poder, a Tua graça, sê conosco, ó Deus. Não nos deixe sós, não nos deixe desamparados, mas em todo o tempo, manifeste a Tua presença, esteja à frente de tudo que nós formos fazer. Em todo o tempo, o Senhor é o nosso Deus. Tu és Jeová Jiré, Deus de provisão. Tu és Jeová Rafá, Deus que cura. Tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ah, Senhor, sê conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, em o nome de Jesus.